E se alguém quer vos obrigar a dar 1.000 passos com ele, dai ainda mais 2.000. Dai aquele que vos pede, e não volteis contra a quem vos quer pedir emprestado. Mateus, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra são os responsáveis por essa suscetibilidade sombria, nascido do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, um golpe com outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em quem o senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. É por isso que a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas Cristo veio e disse retribuir o mal com o bem, e disse mais: não resistais ao mal, quem queiram vos fazer e vos baterem em uma face, apresentai-lhe a outra. Para o orgulho do que em vingar-se dele. Isso sempre acontece porque a sua visão não consegue ir além do presente. Deveria, entretanto, tomar essa palavra ao pé da letra? Não. Nem aquelas que dizem para arrancar o olho, se ele for motivo de escândalo. Se fossem obedecidas literalmente, isso seria condenar toda repreensão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, tirando-lhes qualquer receio, se não se impedissem as suas agressões. Muito em breve, os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança, dizendo que oferecemos uma face, a outra foi atingida, e ele quis dizer, sob uma outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a diminuir o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferido, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, ser enganado do que enganar, ser arruinado do que causar a ruína dos outros. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, que é apenas uma manifestação do orgulho. Só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal sem punição, pode dar força para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e no nosso amor próprio. Esta é a razão por que dizia incessantemente: voltai os vossos olhares para a frente. Quando mais vós elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra. Esse foi o tema do capítulo. E eu trouxe minha colinha, né? E assim, a questão é, como retribuir o mal com o bem? Como retribuir o mal com o bem? Na sua prática diária, como retribuir? É muito difícil, mas não é impossível. Tem muitas questões que devemos, quando não podemos, pedimos oração, pedimos auxílio.
não devemos entrar em sintonia com o negativo. Às vezes a gente questiona, mas como retribuir? Por que essa pessoa quer me fazer tão mal? O que é que eu posso fazer? Não entre nessa sintonia. Se permita melhorar. Escute uma música boa. Cante. É uma forma de, sabe? Toma um copo com água. Pede oração. Converse com os bons espíritos. Me ajuda. Porque eu não consigo sozinho. O Evangelho diz que a gente deve se calar quando uma pessoa mais boa do que a gente fala. Pois é. É uma forma de perdão. A forma de perdão. E, mas como amar alguém que só nos causa mal e ainda retribuir com o amor para com essa pessoa? Existem muitas vantagens em praticar o bem, que se todas as pessoas conhecessem, jamais iriam praticar a maldade com alguém. Infelizmente, por ainda não sermos seres totalmente evoluídos, ainda temos o egoísmo em nosso espírito. Só queremos ter vantagens para ajudar alguém. A felicidade do outro não nos comove. Isso é uma falha, porque temos que ir mudando de pouquinho em pouquinho. Porque tudo começa com um passo inicial. Então, o que hoje é praticamente impossível, amanhã se tornará flexível e depois será como respirar. Se alguém lhes ofender, não responda. Tem uma prática muito antecedente, né? Respire e faça uma prece por aquela pessoa. Peça também auxílio aos bons espíritos e os mentores espirituais. Se comuniquem entre eles para harmonizar o ambiente. E peça auxílio de coração. É como se você não precisa ser uma oração repetida, mas de coração. Peça auxílio do seu íntimo. Melhora porque Senhor me ajuda. É simples. Não precisa ter palavras grandiosas para falar com Deus. Não se envolva com a negatividade das pessoas que te cercam. Esteja ciente de que a vida é feita de escolhas e hoje você escolheu estar em paz e não tem nada nem ninguém que irá tirar a sua sanidade. Todos nós temos coisas boas e ruins dentro de nós, mas o lado que escolhemos seguir depende da gente. Pode parecer impossível de retribuir o mal com o bem, mas aos poucos, com um passo de cada vez, vai tornando mais fácil a cada dia. E chegará o tempo em que todos vão estar na mesma sintonia. E quem estiver fora disso não conseguirá atingir as pessoas de bem. As pessoas não vão conseguir. Se você praticar hoje. Se você praticar hoje. Um silêncio. Um minuto. Respira. Não sei se vocês já viram um vídeo em que no trânsito o rapaz teve alguma coisa no trânsito e o que estava lá fora estava batendo no vidro querendo brigar com quem estava dentro do carro. Ele simplesmente esperou a ocorrência chegar e não discutiu. Porque quem estava estressado era quem estava fora. Ele quis se manter equilibrado para não entrar na sintonia. Porque se ele abrisse essa porta, coisas ruins poderiam acontecer. Então ele quis se manter. Vou ficar na minha. Vou esperar os policiais chegarem, para assim organizar tudo. A gente que decide o que a gente quer na vida. Se eu chego ao fórum, querendo brigar com Loura, se ela falar, fica na dela, eu posso gritar, posso espinhar, mas nada afeta ela. Essa é uma escolha que temos que fazer na vida.
isso se pratica no dia a dia, o que queremos. Porque o livro dos Espíritos fala sobre o bem e o mal. Bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Mal é tudo o que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou algo, o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico e moral. Conceitos espíritas de bem e de mal. Os conceitos de bem e de mal existem nas obras espíritas, são muito claros. São de abrangência universal e intemporal, além de não produzirem dúvidas ou interpretações equivocadas, pois estão destinadas a todas as pessoas, independente do nível evolutivo em que se encontram. Para os espíritos da codificação espírita, por exemplo, bem é tudo que é conforme à lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Isso deixa claro. O que podemos fazer hoje? Um passo de cada vez. E a questão, por que o bem está relacionado à moral? A moral é a regra de bem-estar, de bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Fundar-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O bem está relacionado à virtude, a virtude do mais alto grau. E o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto. São qualidades de homem virtuoso. E por que existe o mal no mundo? O mal é necessário? Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho, tanto pior para ele se tomar o mau caminho. Sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência. E para isso, é necessário que conheça o bem e o mal. Então é importante. Tudo que acontece na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida. Tudo. Se não tivesse acontecido, não teríamos a experiência que temos hoje. E a gente questiona por que isso está acontecendo comigo. Mas tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo tem experiência na nossa vida. E Deus nos dá essa experiência, essa oportunidade. Não é a busca do aprimoramento. Não é uma justiça divina, sabe? Não é te punindo. Mas muitas das vezes a gente pede para passar por essa situação. Para um reajuste. E para a gente, nosso corpo, pode ser que seja dor. Mas quando chegamos no plano espiritual, essa dor vai nos trazer benefício. Porque
possamos e tivemos a oportunidade de passar pela mesma situação que um dia, mesmo sem nem saber, a gente poderia ter ocorrido algo no passado. Que a gente pede que aconteça com a nossa vida aquilo que se um dia infringir a lei para repor, para passar pela situação. E Deus me deu a oportunidade. E aí a gente questiona por que isso está acontecendo na nossa vida. E muitas das vezes é esse convite. Eu te permito, mas seja consciente, aceite com resignação tudo que estiver acontecendo na tua vida. Seja firme, seja forte. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Essa é uma experiência que você vai carregar. E tudo que tu tem hoje de bens materiais, nada é teu. Nós somos apenas administradores daquilo que temos. Deus nos dá tudo. Mas Ele toma de volta. A gente só carrega aquilo que proclamamos ao redor. Quais foram os teus sentimentos? Quais foram as tuas atitudes diante da vida e das questões? Como tu agiu com as questões da vida? Tu agiu rude com as pessoas? É preciso? Não. É simples. Deus nunca nos dá aquilo que não podemos suportar. Então não precisamos ser rude com ninguém. E é isso. Eu só tenho a agradecer o convite mais uma vez. Fiquei um pouco nervoso também. Né? Um pouco nervoso. Mas Deus sabe o que faz. Então, quando a gente entenda, e quando a gente tem e se dá o direito de ajudar, e que a gente possa ser útil a alguém, se dê o direito de ser útil a alguém, quando a gente faz isso, mesmo sem entender as questões da vida. Mas tente ser útil a alguém. Tente dar a mão, tente abraçar, tente perguntar como foi seu dia. Porque muitas das vezes aquela pessoa está passando por uma certa dificuldade e a gente passa para frente sem menos ter importância como outro. E sabe? E somos uma família. Em nenhum momento eu quero ser aquele que é o certinho de tudo e jamais. Eu tenho muitos defeitos, como todos aqui. Então seja útil. Faça o bem sem olhar quem. E aí? Obrigado.